Fala, torcedor, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre a apresentação do Mano Menezes lá no CT Luiz Carvalho. Eu estive lá, quero contar alguns detalhes para vocês a respeito do que aconteceu, os bastidores e também algumas falas importantes do técnico. Por exemplo, o time que vai jogar contra o Godoy Cruz terá mudanças? Quem vai entrar? Quem pode jogar a partir de então? E qual é o estilo que o técnico Mano Menezes vai colocar para, a partir de agora, para o Grêmio deslanchar, como ele mesmo fala na coletiva, em busca de novos ares, de novas conquistas, novos objetivos. E claro, tem jogador que pode voltar. E quem vai ganhar chance com o Mano? Tudo isso agora aqui no canal. Então dá aquele like para mim, se inscreve e ativa as notificações. Vem fazer parte, comenta sobre todos esses assuntos que eu quero trazer para vocês aqui no canal. Vem junto comigo, falta pouco para 20 mil inscritos. Vamos rapidinho então, porque tem informação a respeito do Felipe Carbacho. Já quero começar logo com vocês, porque esse jogador pode voltar. O Red Bulls, lá na MLS, tem o direito de comprar o jogador até junho deste ano, de 2025. E pelo que tudo indica, isso não vai acontecer. O próprio Eduardo Gabardo coloca na sua coluna, na GZH, que o Red Bull precisa efetuar a compra, indicar ou informar que vai efetuar a compra até junho de 2025. E eles já disseram que por esses valores, 4 milhões e meio de dólares, isso não vai ocorrer. E existem duas possibilidades. Ou eles negociam com um valor mais baixo, ou devolvem o atleta para o Grêmio. E aí pode surgir esse 12º estrangeiro no grupo do Grêmio. Será que ele tem espaço nesse time agora com um novo treinador? E aí eu pergunto para vocês, o jogador quando vai para lá, normalmente os jogadores que vão para a MLS, eles acabam deixando a sua competitividade de lado. E quando retornam, demoram para isso engrenar. E muitos jogadores sofrem de 6 meses a 1 ano para recuperar essa competitividade. Lembrando que o Cuéllar, que foi para a Arábia, também muito tempo lá, está sofrendo com essa intensidade, com essa competitividade. A intensidade ele tem, mas a competitividade que está faltando. Porque ele tinha um jogo com mais espaço, conseguia pensar um pouco mais antes de tomar uma ação. Aqui no futebol brasileiro ele não consegue. E quero falar para vocês sobre o Oscar lá no São Paulo também. Muito tempo no futebol da China, está sofrendo no São Paulo com isso. Ele joga, mas tem uma dificuldade de executar algumas funções exatamente por conta disso. Elias Manuel voltou da MLS também para o Botafogo, não consegue jogar. Alguns exemplos eu estou trazendo para vocês. E será que Carbacho vai conseguir? Se ele retornar? Se ele retornar. Porque até então o Grêmio tem ideia em vender, porque precisa de grana, já que quer reforçar o time na janela do meio do ano. Vamos lá, porque o Mano Menezes foi para a coletiva na sua apresentação, muito faceiro, muito feliz. Ele fala sobre o seu retorno, o orgulho, a honra de voltar ao Grêmio. Ele que fez parte, e ele fala uma frase interessantíssima que me deixou até bem entusiasmado. Eu fiz parte daquele Grêmio do Olímpico da Batalha dos Aflitos, de 2005, daquela Série B. Agora precisamos trazer o torcedor da Arena, conhecer esse trabalho do Mano Menezes. Então ele acaba colocando distinto, ele distingue, faz algo diferente nesses dois períodos, de 2005 para 2025, são 20 anos. E se contar a saída dele em 2007, são 18 anos do seu retorno ao Grêmio. Muito feliz, muito faceiro, se inteirando a respeito do Grêmio, revendo alguns amigos, e isso deixou o técnico muito entusiasmado. E ele passou isso para nós. Um cara muito mais centrado, com objetivos. Ele fala que vai resgatar o Grêmio do que realmente é o Grêmio. Ele quer um time competitivo, que combate, que briga, que luta, que não vai se entregar em nenhum momento para todos os lances em que for disputar, porque esse é o Grêmio. E claro, fazer da Arena a sua casa. É impressionante como o Grêmio, junto com o Mano, existe algo. Ele mesmo já colocou isso. Ele já deixou claro isso na coletiva. Eu falo para vocês que estou muito empolgado.
sou da geração antes do Mano, eu sou antes lá do Filipão de 95, mas passei por todas essas histórias e rever o Mano e ver ele com brilho no olho e vestindo a camisa e mostrando que realmente quer vencer e fazer história no clube, isso me deixou muito entusiasmado e eu tenho certeza que, como ele fala, vai fechar a casa, vai montar o time de trás para frente, do goleiro, do sistema defensivo para frente, e vai fazer o Grêmio competitivo voltar a ser competitivo como era antes. E com isso, ele muda o time do Grêmio. Ele tem mudanças significativas já para esse jogo contra o Godoy Cruz pela Sul-Americana. E a gente precisa também trazer esses detalhes aqui, porque ele não vai ter Wagner Leonardo, que está lesionado, está fora. E com isso ele ganha Kahneman. Ele até brinca na sua apresentação um pouco antes, né, aqueles momentos de bastidor, ele brinca que com o Kahneman a respeito da sua trajetória, né? O Kahneman não precisa falar muito a respeito. Então é um cara que ele vai contar muito por ser um líder do Grêmio, é um cara que tem uma identidade muito grande. E o Mano, como é malandro, macaco velho, conhece exatamente tudo a respeito do Grêmio, sabe quem são os jogadores, ele vai sim atrás do Kahneman para ser o seu líder dentro de campo, já que é o que ele mostrou no Grenal. E o Mano fala isso na coletiva, que o time parte então do que foi apresentado no Grenal, é que ele vai montar o time a partir de então, da forma em que foi montado no Grenal. E é um 4-4-2. 3 volantes, um meia, um atacante de lado e um centroavante. Eu já falei aqui no vídeo anterior para vocês que o Mano pode trazer novidades nesse time do Grêmio. Jogando com homem de velocidade, daqui a pouco trazendo um pouco mais o Bright White um pouco mais atrás e deixar o Arezzo mais na frente e fazer uma linha diferente e tornar o Grêmio num 4-5-1, como ele fazia na época em que tinha o Carlos Eduardo pela esquerda. E aí o Grêmio tinha um time muito mais combatido, que combatia no meio de campo. Bom, isso aqui é para a gente trazer muito depois, eu estou aqui avançando no que é o propósito dele. O fato é que o Cuéllar começa a ganhar uma notoriedade, né? O Mano Menezes pediu a contratação do Cuéllar pelo Fluminense quando ele estava no Fluminense no início da temporada. E o Grêmio acabou ganhando essa competição com o Fluminense trazendo o Cuéllar para o grupo. E aí o Mano Menezes gosta do Cuéllar, quem sabe então o Cuéllar não vira esse primeiro volante. Mas no lado esquerdo ele já não tem o Marlon para a Sul-Americana. E o Marlon não pode ser inscrito porque está no meio da fase de grupos. Só na fase de eliminatórias que ele poderá ser inscrito. Com isso, ele vai ter que escolher Lucas Esteves, quem sabe o Vieri, o zagueiro com força, né, um pouco mais alto, que tem velocidade e pode combater um pouco mais, já um Godoy Cruz, que é líder do grupo. E vir de lá com pontos, ou quem sabe uma vitória, é muito importante para o Grêmio desse time do Mano Menezes, que começa a montar agora e a gente vai começar a entender a partir de então, para depois ele ir para o confronto de Campeonato Brasileiro. Então ele já precisa adaptar o time agora e mesclar com o time que vai jogar no final de semana. E aí eu não acredito que ele vai montar o mesmo meio-campo que jogou o Clássico Grenal. Eu acredito que ele vai dar um pouquinho mais de reforço e fazer um grupo rodar. Ele deve mudar umas 3 ou 4 peças. A gente já parte do princípio que é Kahneman, o lateral esquerdo, e eu acredito que um volante comece. E eu não acredito que vai com o Monsalve, eu acredito que ele vai com o Franco Cristaldo. O Mano tem uma ideia de um camisa 10 pensador, que consegue trabalhar o jogo e distribuir. E para quem sabe do Franco Cristaldo lá em 2023, ele era esse cara. Ele não conseguiu ser em 2024, para o final de 2024 e 2025. Mas com o Mano pode ser resgatado. Eu não sei o que vocês pensam a respeito. Eu quero que vocês comentem aqui, porque o Grêmio está mudando significativamente. E com o Mano Menezes, eu tenho total certeza que ele vai recuperar muitos jogadores que estão fora desse contexto do Grêmio e também ele deve trazer jogadores das categorias de base. Olho no Alisson e mais alguém que pode surgir do Sub-20. Comenta, dá o like, se inscreve no canal, dá essa moral para mim. Falta pouco para 20 mil seguidores inscritos. Daqui a pouco a gente volta.